colocar a gente numa fórmula que é pré-estabelecida e todos nós temos que obedecer. Nossa, diferente. Por isso que nós nos formamos. A educação pode ser algo totalmente burocrático, como ela é hoje, um negócio totalmente automático, que forme trabalhadores em si, ou pode ser algo que transforme pessoas em pessoas mesmo, sabe? E eu acho que a função é isso, transformar pessoas em pessoas, transformar pessoas cada vez mais em cidadãos. E o que é cidadão é isso também. Eu acho que a função é libertar. Acho que a função é libertar. Libertar desse mundo quadrado, assim. Te libertar e te dar autonomia. Acho que a função da educação tá em trazer autonomia para a pessoa, como pensar e como ver o mundo. Nós somos o porta-voz dessa educação. Mas quem que dá essa força para essa voz sair? Aprender e, de todas as formas, no fim, só obedecer o que falam para você fazer. Não gostou, sai. Mas a gente não gostou, culpa. Política é uma coisa que a gente faz só por respirar, né? Uma vez uma professora de sociologia, ela falou que, vocês não gostam de política, não sei o que, não sei o que lá. Aí ela começou a falar que política era tudo, que a gente era sobre política. E não tinha como a gente podia não gostar de política, mas a gente tinha que saber pelo menos o mínimo, que era a nossa obrigação, como ser humano mesmo. Porque qualquer coisa que a gente fizer vai influenciar na política. Política básica como matéria, como disciplina. Mas é mais importante tratar da política em todas as circunstâncias, em toda a vida, porque as decisões tomadas são sempre políticas. A pessoa pode dizer, eu não sou político, a pessoa pode dizer, eu não sou partidário talvez, mas político todo mundo é. Uma ação política específica, como uma matéria, talvez seja essa a questão da pergunta, como uma disciplina, seria interessante. Não é algo que se deva desconsiderar. Mas não seria tão mais importante que a matemática, tão mais importante que o português, tão mais importante que o inglês, tão mais importante do que a matéria que nós temos aí. Nós temos hoje já um currículo cheio de matérias e não estamos dando muito conta de fazer com que as pessoas aprendam esse conjunto de matérias. Então, política, ela não tem que ser uma disciplina, né, estanque, né? Ela tem que estar imersa no contexto da escola, porque ela faz parte, a gente vive, diz a lenda que a gente vive numa sociedade democrática. Então a gente precisa saber sobre tudo que envolve ela. E a política é um desses instrumentos, né? E aí eu acho que não tem como não. Mas não sei nem se alguém consegue fazer sem. Pode tentar. O direito constitucional devia ser uma coisa do ensino fundamental e médio, sabe? Defesa do consumidor, coisas básicas de noções de direito, sabe? Porque as pessoas elas não sabem até onde elas podem ir e o que elas podem fazer. E isso acaba limitando. Acaba te limitando como ser. Você não sabe o que você pode, quais são os seus direitos, seus deveres, o que você pode cobrar ou não de determinados órgãos. Isso acaba te tornando marionetezinha, né? Acho que a falta de instrução impossibilita você ser um agente. E quando você não tem uma educação de qualidade, não sei se é o termo correto, você não questiona tantas coisas, senão você não se submete mais às coisas, mas você aceita mais as coisas. Você vira um agente passivo. Você vira um agente passivo e isso contribui sim para a desigualdade. A educação ela serve para legitimar a desigualdade. Esse é o ponto. As desigualdades existem. As pessoas têm condições materiais diferentes por questões históricas. Só que no momento em que você tem uma educação e uma prova como um vestibular, etc., e aí uma pessoa passa e outra pessoa não passa, você legitima uma desigualdade. Por quê? Porque aí não é que a desigualdade é de condições.
vira uma desigualdade de capacidade. Tal pessoa conseguiu passar, tal pessoa não conseguiu passar. E nesse momento você apaga tudo que é histórico, tudo que é social e transfere para como se fosse só o indivíduo e a capacidade dele de realizar uma prova. Sendo que a gente sabe que existem condições estruturais que são muito fortes. E eu acho que quando o Estado aceita escola pública e escola particular, ele aceita a desigualdade como um fato. A educação seria um importantíssimo instrumento para superar a desigualdade. Por isso que os grupos econômicos dominantes não querem, porque eles nem pensar em... E o secretário de Estado de Educação tem aquela famosa frase dele, não sei se vocês conhecem. Segurança e justiça é função do Estado. O resto, cada um que compra que conseguir. Certo? Quer dizer, então, o Estado daria só o basal mesmo, quer dizer, o lápis e papel. Mais que isso, você compra. Acho que quando esse conhecimento ele te dá a possibilidade de realmente saber da sociedade que você vive, não é muito favorável para a classe dominante que as pessoas marginalizadas saibam a opressão que elas sofrem. Então, eu acho que, tipo, para que você vai levar para que você vai fomentar essa educação nas partes mais marginalizadas, se você, tipo, não quer que eles tenham aquilo? Há uma espécie de um círculo vicioso em que quer dizer, o não ter uma educação de qualidade, especialmente para a totalidade da população, né, para a totalidade da população, cria nas condições do futuro ter uma má distribuição de renda. E hoje a gente não tem uma situação de igualdade do sistema educacional porque ele é altamente privatizado. Ele é privatizado para a elite, para os grupos mais favorecidos. E o que faz com que a má distribuição de renda hoje tenha efeito no desempenho educacional do estudante. Você vai para uma escola pública hoje, ela está lá para promover desigualdade, ela está lá para você ser mão de obra barata. Existe um grupo que quer mudar na verdade quer manter as estratificações no Brasil. E uma das coisas que eles mexem, porque é mais garantia de que vai ficar assim, é a educação. Porque aí a questão técnica, ou seja, aquele sujeito que vem de família mais humilde tem que fazer o técnico para ser o operário lá, fazendo... Simultâneo de trabalho. De certa forma. De certa forma não, né? Sim mesmo. Então, eu acho que existe mais do que uma mudança para melhoria, existe uma visão de Brasil que as pessoas querem. A grande questão é que visão é essa de Brasil que eles querem pra gente? E qual é a que a gente quer? Maior vai sendo a educação, mais vai sendo a transformação. Quanto menor a educação, vai ser menor também a transformação. Então, a educação que vai determinar qual vai ser, a amplitude dessa transformação social. A educação, ela é uma ferramenta de mudança social. Transformação vem a partir da educação, né? A educação gera a transformação do ser e o ser transforma a sociedade. E eu aprendi que o estudante ele ainda não é conformado. Isso é o potencial dele, que ele é uma pessoa que ainda não teve que se conformar com o dia a dia, com o cotidiano da realidade que a gente vive. Então ele tem a capacidade de pensar diferente. Depois que você envelhece, você meio que... Você já está adaptado ao sistema, sabe? O jovem não, ele tem esse negócio de questionar, né? De querer mudar tudo. Então, talvez seja proposital essa ignorância durante o ensino fundamental, porque é dali que sai a maior fonte de questionamento social, eu acho que é do jovem, tá ligado? Então, eu acho que, se o jovem ele fosse politicamente educado, seria uma força de transformação muito grande. Por exemplo, naquelas ocupações lá contra a reforma do ensino médio, foi uma mobilização tremenda aquilo. E só não teve mais força, quer dizer, teve muita força, mas só não teve mais força porque, sei lá, o povo não está preparado para isso. Em São Paulo foi muito legal, né? A gente chamou de primavera secundarista, é assim que ficou o nome? Então eu achei muito legal isso, né? Eu acho que vocês estarem, de certa forma, comprando de verdade os problemas e tentando mudá-los, né? E eu acho que a partir
acho que quando vocês fizeram isso, os mais velhos como eu começaram a falar, tá, não dá pra eu ficar mais parada aqui, só reclamando no Facebook. Então, quando eu vejo hoje a ocupação de escolas, um ato de amor profundo, a garotada que ocupa a escola quer que aquela escola pública, democrática, de qualidade, com gestão aberta, funcione. A gente tem que pensar nisso, assim, quando a gente pensa em ocupação. A mudança dos alunos, sabe? A gente não vai conseguir mudar a educação com 200 ocupações, infelizmente, não vai. Mas a gente mudou todos os alunos, de certa forma, que foi numa ocupação algum dia. Eu cuidar daquele lugar exatamente porque eu sei que, mano, ele é meu, sabe? Tipo... É isso, eu acho que é esse sentimento. É você ver a escola e falar assim, aquela sensação eu faço parte daquilo, sabe? Exato, você fazer parte daquilo e se sentir parte, sabe? Tipo, você falar, pois, eu pertenço a esse lugar aqui, eu faço parte. E eu acho que isso, a gente fez a escola, sabe? O que eu consigo ver mais como ideal foi das ocupações. Que o aluno era a escola, assim. A escola não era só uma parte do meu dia. A escola você via a escola como sua. No modelo educacional atual, ele ouvir e decorar as coisas para que numa prova que vai avaliar de maneiras, talvez eu diria, maneira ruim, uma maneira precária, o seu conhecimento. E cabe a ele tentar se dedicar mais para que tenha um conhecimento verdadeiro, não só uma decoreba. Acho que diria que poderia ter uma mudança do modelo de educação. Então o estudante, na verdade, seria mais ele não seria tanto uma peça integrante, uma voz ativa, ele seria uma pessoa que ouve, recolhe todo o conhecimento e tenta absorver o máximo que ele consegue. O negócio de comer pacífico, assim, que você não vai mudar em nada, é bem... É ótimo porque dá poder ao estudante, porque geralmente o estudante não é muito respeitado, tipo, pelo Estado. E aí é como uma forma de falar, a gente tá aqui, a gente vai fazer, a gente vai ter voz aqui, a gente tem coisas pra falar. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que a gente tem situações muito vulneráveis por sermos estudantes, por sermos menores de idade, por dependermos dos nossos pais. Então, é uma situação também muitas vezes muito vulnerável, quanto que a gente recebe de repressão quando a gente vai, num ato de secundarista, mano, é muito louco. Então, ao mesmo tempo que, a gente tenta se unir, a gente ainda tem, essas posições muito vulneráveis. Acho que resistir, assim, eu acho que significa, mano, a partir do momento que a gente fala que tá resistindo e tal, que nem a Milena falou, você meio que perde, assim, o sentido da palavra. Mas eu acho que o sentido em si, quando você resiste, sabe? Você tá falando assim, eu tô existindo, eu tô aqui e, eu não sou uma estatística, eu sou uma pessoa, sabe? Então, eu acho que é isso. Acho que a escola em si tem que ser sempre um ambiente, assim, lógico, enquanto a gente vive num capitalismo em si, eu acho que tem que ser um ambiente totalmente de tensão, porque a partir do momento que não é esse ambiente de tensão, os alunos estão sendo coniventes com o que está acontecendo. A partir do momento que eles vão lá, rebatem, vão lá, questionam e tudo mais, você cria esse ambiente e fala, não, tem uma resistência aqui dentro. E isso o aluno pode nem ser militante, o aluno só tá vendo que tá errado ali e falando, porra, eu não aceito isso. Hoje é resistência, assim. A gente é resistente. Ocupar e resistir. A terminar o ensino médio, principalmente numa escola que é de periferia, minha escola é na periferia da Zona Sul, ser resistente. Assim, eu sempre falei pros meus amigos, quando pude fazer um texto com o Grêmio, e falei que o sistema vai chorar quando a gente se formar. Que é resistência, você terminar o terceiro ano, talvez sendo um dos primeiros da sua família. Eu sou a primeira geração da minha família que termina o ensino médio. Então você é resistente, você fala assim, não vou pro crime, não vou engravidar, não vou parar de estudar para trabalhar. Você está resistindo, você está vivendo. E qual que ele deveria ser? Eu acho muito foda falar, é muito foda a gente ter que ser resistência, né? Eu vi um texto que fala que ser resistência é só uma palavra bonita, né? Você resistir todos os dias não é legal, assim. Tem que matar um leão por dia. Um agente histórico, a gente mostra que a gente é contra a maré, né?